galera, sejam bem-vindos à volta do Fala Muito Esportes. Eu sou o Johnny, estou acompanhado do João e do Túlio. Voltamos com a página depois de quase 8 meses, né, que a gente ficou fora. Mas voltamos, agora estamos aqui com o podcast, a primeira abertura do nosso podcast, esse é o primeiro episódio. Pessoalmente, nós três, olha que eu consigo encostar no João, consigo encostar no Túlio. Estamos aqui, vamos falar um pouco sobre futebol, né? Primeiramente, muito prazer estar falando com vocês nessa volta, estou muito animado, porque é um projeto muito legal de ser feito e esse podcast é um projeto que a gente está muito animado de trazer para vocês. Então, passo a palavra para os meus amigos, para darem uma boas-vindas para vocês e vamos começar a falar também daqui a pouco. Fala galera, beleza? Tô aqui de novo, voltando a apresentar o Fala Muito, senti muita saudade daqui. E vamos continuar, né? Passar a palavra pro Túlio agora para dar as boas-vindas dele. Fala turma, sejam muito bem-vindos, como falaram aqui, estamos de volta com muita alegria, muita satisfação em retomar esse projeto que é muito importante pra gente. Vamos começar falando dos times mineiros, do Campeonato Brasileiro? Sim, bora, partiu. Primeira pauta do dia, vamos falar um pouco sobre o momento de Cruzeiro e Atlético principalmente, analisar como que eles estão no Campeonato Brasileiro. O momento conturbado dos dois, eu acho que é bem tranquilo de dizer, não é? A gente, começando falando pelo Cruzeiro, qual a sua opinião, João, sobre a atuação do Cruzeiro nesse último final de semana e principalmente as atuações do Cruzeiro que estão sendo bem fracas dentro de casa? Putz, final de semana agora, Cruzeiro contra Goiás, Cruzeiro deu um chute ao gol, que foi um chute mascado, que sobrou na mão do Tadeu. E o Cruzeiro não tá rendendo dentro de casa. Como você disse, a má atuação dos dois lados de Minas, né? Dois maiores lados de Minas. O Cruzeiro não tá rendendo dentro de casa, principalmente. Acho que é a segunda pior, não tenho certeza, a segunda pior campanha do Brasileirão. Fica para trás apenas do Vasco, que não marcou gol dentro de casa ainda. E vou passar a palavra para alguém que eu acho que entende um pouco mais de Cruzeiro. Pode falar, Pedro, sobre o andamento da temporada do Cruzeiro, principalmente dentro de casa. Então, o andamento do Cruzeiro dentro de casa, se for analisar certinho a casa do Cruzeiro, eu considero hoje Independência, porque o Mineirão não tá dando, né? Até no dia 12 de julho, o Cruzeiro não tinha perdido a Independência. Então tem que considerar isso, o Cruzeiro tá mal dentro de casa, mas não tem casa. Eu acho que é um ponto a se analisar. Segundo, o Cruzeiro contra o Goiás eu não defendo. Contra o Goiás tinha que ter massacrado. Contra o Curitiba tá muito bem. O Curitiba vem numa remontada. O Curitiba, contra o Cruzeiro foi o terceiro jogo dele invicto. Ele tinha ganhado 2 e empatou contra o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro deveria ter rendido melhor. O detalhe não foi ter perdido. O detalhe foi o Cruzeiro ter jogado mal, como vem jogado desde o jogo contra o Bahia. Contra o Vasco jogou muito mal. Contra o Internacional jogou bem, mas perdeu gols que não podem perder. Só o último ponto que eu quero falar é o seguinte: Pepa, eu gosto do trabalho do Pepa. Eu não consigo criticar o trabalho do Pepa. Acho o trabalho do Pepa muito bom. O elenco do Cruzeiro, além de ser um elenco fraco, tecnicamente, é um elenco reduzido. Tem poucas peças, não tem como substituir. Faz sempre as substituições, sempre troca Gilberto por Dourado, Wesley por Estênio. Sempre faz as mesmas substituições, mas porque é o que tem. Eu acho agora que a gente tem que falar sobre as contratações do Cruzeiro, que o Cruzeiro tem feito uma excelente janela de transferência. Sim. Aí joga mais a culpa em cima do cara. Mas, pô, você falou, tava invicto, mas invicto contra o São Paulo, que não deu um chute ao gol, não chutou no gol. Sim. O gol que saiu foi o gol contra do Rafinha. Sim. Então, não adianta você estar invicto no seu estádio, com um mando de campo seu, mas não tá jogando, não tá produzindo o jogo, não tá jogando bem. Ganhou na base da sorte, o outro empatou na base da sorte, mas continua sendo, mesmo assim, a pior campanha como mandante. Segunda pior campanha como mandante. Só levando em consideração também, porque o rendimento do Cruzeiro dentro de casa é bem mais nitidamente pior do que fora, porque eu acho que a gente pode considerar que os melhores jogos do Cruzeiro, desde junho mais ou menos, têm sido fora de casa. O rendimento contra o Flamengo foi muito bom, poderia ter ganho. O rendimento contra o time do Grêmio pela Copa do Brasil também foi muito bom. Então, a chegada do Matheus Pereira agora vai ser uma prova de teste pro Pepa, eu acho, porque essa falta de
qualidade ofensiva, Não de tem profundidade, criatividade, vamos dizer assim, porque o Matheus Vital tipo assim, ele é um jogador ok, não tem nenhuma genialidade, nenhum toque diferente na bola. E só trazer um detalhe, né, que o Curitiba e o Cuiabá estão numa grande recuperação. São os dois melhores pontuadores Nas últimas 4 rodadas, ambos fizeram 10 pontos, mesma pontuação que o Botafogo. E vamos passar um pouquinho agora a palavra pro Atlético Mineiro, só trazendo uma opinião que eu acho que é unânime entre os três aqui em cima. Trazer o Filipão foi um erro, porque eu acho que o Filipão, o encaixe dele de time é completamente oposto ao que o Atlético Mineiro precisava. Então, o encaixe dele tá trazendo muitas dificuldades para o Atlético em questão de, contra o Grêmio jogou melhor que o Grêmio e não conseguiu fazer o gol. O gol foi anulado, que teve o impedimento, mas assim... milímetros, né? Sim, milímetros. E eu acho que a dificuldade ofensiva do Atlético é mais porque ele conseguiu perder a confiança no ataque, porque continua criando, continua fazendo oportunidades de aparecerem, só que a bola não está entrando. Então, queria saber de vocês, o que vocês fariam se vocês fossem dirigentes do Clube Atlético Mineiro nesse momento? Cara, primeiro que eu acho que o time do Atlético não é um time que é pra estar onde está atualmente. Era um time que era pra estar brigando por título, porque é um time forte, talvez não sendo o principal time do Brasil. Acho que tem times melhores do que ele, mas é um time que tem a potência de brigar por qualquer título com qualquer clube brasileiro. Mas eu acho que foi uma péssima escolha tirar o Kudê e trazer o Filipão. Pode ter sido, o Filipão vai arrumar o vestiário, vai aproximar os jogadores, porque é a família escolar, como ele sempre fez em todos os clubes dele. Mas é um técnico que não... O estilo de jogo dele não bate com o estilo de jogadores que o Atlético tem. Eu acho que o Atlético poderia ter procurado técnicos melhores, que estavam livres no mercado, ou propor compra para propor troca com outros times. Acho que foi uma escolha errada, pensada no vestiário, mas não pensada no futebol jogado que seria apresentado no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores. Chegamos na NBA, eu não tô sabendo, propor troca entre técnicos. Eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que o Kudê tinha que sair não pelo que jogava, tá? Porque eu não acho que o Kudê é um técnico ruim. Inclusive, eu acho que o Inter vai ter uma crescente muito grande agora com a chegada do Kudê. Eu não acho que o Kudê é um técnico ruim. O detalhe é o seguinte, ele deu uma entrevista contra o Libertad, se eu não me engano, Sim. que ele queimou a imagem dele com os jogadores. Você não pode chegar num time e falar que, eu pedi tal cara e veio esse. E esse cara é o que joga no seu time. Mas é por isso que eu falei, acho que teria que ser o Kudê. Porque o clima não estava bom, era visivelmente, o clima não era agradável. Mas acho que trazer o Filipão só para tornar mais uma família escolar, porque é o que o Filipão faz, o Filipão faz a família dele. Sim. Resolve o vestiário, mas não resolve o futebol jogado. Sim, mas o que eu só completar, eu acho que o Kudê, o problema dele não é tática, não é o time jogar. É o temperamento dele. É o clima que tava, o clima não tava bom e precisava sair. Tudo bem, a saída do Kudê pra mim não é um erro, o erro foi o que ele falou que fez essa jornada. Eu acho que o Kudê no Atlético, com o time que tinha, com o potencial de crescimento que tinha, ia dar trabalho, se não tivesse o clima. Ponto. Trazer o Filipão foi ruim? Cara, não acho. Eu acho que tá dando errado. Mas quando trouxe, eu não achei algo ruim. Precisava resolver o clima. O Filipão é um cara que resolve o clima. Eu acho que as peças qualidades que tem são peças que equivalem com o estilo de jogo do Filipão. Tinha. Porque a principal coisa do Filipão que eu acho é o seguinte, ele gosta de volantes que tem um bom combate e que são rápidos. Alan e Batalha, eu acho que é a casa perfeita do estilo de jogo do Filipão. Eu acho que isso mudou muito o que poderia dar certo. Eu acho que o Alan e Batalha ia dar certo mais junto com o Zarate e 3 atacantes. O Hulk mais centralizado, o Pavon, que é um ponta rápido pela direita, e o Paulinho, que é um ponta rápido pela esquerda. É o estilo de jogo que o Filipão gosta. Mas, fato é, tá dando errado. Mas eu não acho que a ideia do Atlético foi ruim, de trazer o Filipão.
para resolver. E outra coisa, o Filipão ele acabou de ir com um time na final da Libertadores, com o Atlético Paranaense, um time infinitamente inferior ao do Atlético. Mas é isso, o Filipão, ele conseguiu tirar o máximo daquele time. O Filipão não está conseguindo tirar o máximo desse time do Atlético, porque o time do Atlético ele tem características diferentes daquele time Com certeza. do Furacão, perdão. Cara, a movimentação do Alan, que o Atlético vendeu o Alan pro Flamengo, eu acho que foi uma grande idiotice. Porque você está fortalecendo o seu rival. Sim. Rival direto. Rival, né? Porque o momento do Atlético não é bom, mas o Atlético tem que pensar em estar brigando com o Flamengo, com o Palmeiras. E além de ser rival direto em disputa de título, é um rival de torcida também. Não se gostam. Sim. Muitos atleticanos falam que o maior rival não é o Cruzeiro, é o Flamengo. Não tirando regionalismo, tirando tudo. Questão de torcidas não se gostam, os times não se gostam. Sim. E essa movimentação fez o Atlético perder muita profundidade, porque o Alan é meio que o pilar do Atlético desde a chegada do Sampaoli, se eu não me engano. E ele ter saído diz muito, porque saiu o Jair, saiu ele, o Nacho saiu por mais que o rendimento dele estava baixo. Então o meio campo do Atlético, que era a melhor parte do time, ficou fraco. Ficou... Sim. Porque... Perdeu profundidade de elenco. Sim. Tem o Otávio, tem o Batalha. O Otávio que eu acho um bom jogador, tá? Muito injustiçado ele. O Zarate, pra mim, no auge dele, ele consegue ser top 3 melhores meio-campos do Brasil. Só que eu acho que essa inconstância da diretoria do Clube Atlético Mineiro que tá dando uma insatisfação pros jogadores, com o Kudê, por exemplo, e pra torcida, ver o time rendendo abaixo. Tá, mas a gente até agora, nós dois aqui, o Túlio nem tanto, a gente criticou muito a vinda do Filipão. Mas teria algum nome no mercado naquele momento que seria melhor que o Filipão pro Atlético? Isso que eu ia falar. O Bruno Lage, que eles não conseguiram. Sim, não conseguiram. Ninguém quer vir treinar no Atlético. Ninguém não, desculpa. Poucas pessoas querem vir treinar no Atlético. Poucas pessoas querem esse desafio. Porque é um desafio por conta do elenco. É um elenco de medalhões também, que é difícil de você entrar com eles. E quem que eu via que poderia assumir Na verdade, eu nem vi o Filipão como uma possibilidade. Eu achei que o Filipão não treinaria mais times. Eu acho que até foi um mérito da diretoria do Atlético de trazer o Filipão. Tinha quem? Rogério Ceni, Roger Machado. Não tinha muitas Cuca. opções. O Cuca logo após sair do Corinthians. Então, eu acho que, tipo assim, o Filipão era a melhor opção. O Rogério Ceni é um cara que não é bom de gerir elenco. Aí vai lá, você tá com problema de elenco, de relacionamento, você vai lá atrás do Rogério Ceni. E não acho que não era hora do Atlético fazer aposta. O Atlético tinha que trazer algo certo. O Filipão, querendo ou não, é antiquado, mas é algo que pelo menos classificar para Libertadores a gente imaginava que ia classificar. Tá dando errado. Mas era uma coisa que imaginava. Trazendo o Filipão, pelo menos Libertadores vai. O Atlético tem um elenco que não pode errar. É um elenco muito bom. Sei lá, é top 5 elenco do Brasil, top 4 elenco do Brasil. Não pode correr o risco de não classificar para Libertadores. Não, pode não ganhar, mas não pode correr o risco de não classificar. Sim. Só para finalizar aqui, uma perguntinha para vocês. O prospecto de qual clube é melhor? Atlético ou Cruzeiro? Acho que o Cruzeiro tem mais evoluído. Mas acho que se o Atlético encaixar, ele evolui mais rápido. Eu só vi o elenco. Claro, mas só vi o elenco do Cruzeiro e o elenco do Atlético. O Cruzeiro é infinitamente inferior Então, e tem gente melhor. Agora só tem mais evoluir, mas acho que o Atlético, se encaixar, consegue evoluir mais rápido. Só antes de passar para os próximos times, que a gente estava falando das contratações do Cruzeiro, só voltar lá. Queria trazer os números do Matheus Pereira para mostrar o tanto que foi fantástica a contratação do cara. 132 jogos desde a temporada 19-20, que foi quando ele despontou no West Bromwich. 132 jogos, 25 gols, 42 assistências, 145 minutos para participar de gol, 305 passes decisivos, 62 grandes chances criadas, 161 dribles certos, e a nota do software score dele é 7.29. O principal problema do Cruzeiro hoje, pra mim, é fazer gol. A criação de jogada. Não, fazer gol. Cria jogada, mas não faz gol. Eu acho que trazer esse cara que vai fazer gol, vai dar assistência, vai deixar o cara melhor, numa posição melhor para poder fazer o gol, a criação de jogada vai ser mais efetiva. Eu acho que vai ser muito importante o crescimento do Cruzeiro. Tem um 5-2
West Brom e Chelsea. No. Que o West Brom faz 5-2 no Chelsea no Stamford Bridge, que o Matheus Pereira joga demais nesse jogo. Ele deita. O Thiago Silva é expulso, etc. Enfim, vamos seguir. Eu quero falar um pouco sobre o líder do Campeonato Brasileiro e quem consegue alcançá-lo, né? O Botafogo está com a melhor campanha do primeiro turno até o momento, uma das melhores campanhas possivelmente da história dos pontos corridos. E eu queria saber com vocês, o Botafogo consegue perder esse título? Tá uma vantagem muito grande, o Palmeiras não tá bem. Cara, eu vou te falar que no começo da temporada eu não acreditava que o Botafogo ia ter essa explosão de rendimento que tá tendo, principalmente porque não tem grandes craques no elenco. Se for comparar com o Atlético Mineiro, que tem Hulk, tem Paulinho, tinha o Alan, tem craques. Mas aí você compara com o Flamengo, que tem Rascaeta, Gabigol, Pedro, um elenco estrelado. Você pega o Palmeiras, que tem o Rafael Veiga, Dudu, Rony. O próprio Fluminense. O próprio Fluminense. São elencos que têm estrelas. São elencos que têm craques no time. O Botafogo não tinha isso. Hoje você fala assim, putz, o Botafogo tem craques. Não craques, mas tem jogadores muito bons. Tem. Você pega o Tiquinho, que tá fazendo uma ótima temporada. O Lucas Perry. Tem o Lucas Perry, que tá defendendo tudo. Uma ótima defesa, o Botafogo tá com provavelmente uma das melhores defesas. Pra mim é a melhor defesa. Lucas Perry, Adrielson e Vitor Cuesta, pra mim é a melhor defesa disparado do Seleção do primeiro turno sem nem Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Então você pega uma evolução no time, muito por causa do Luiz Castro, que foi embora já, que encaixou. Eles fizeram o time encaixar. E joga bem. E joga bem, joga um futebol bem jogado. Eu acho que pra mim, atualmente, o melhor futebol jogado no Brasil, sem dúvida. Mais constante, não sei se o melhor, mas é o mais constante. Cara, e eu não vejo hoje o Botafogo perdendo rendimento ao ponto de perder o título. Sim, é porque, vamos até emendar no próximo assunto também, que os outros times estão performando abaixo. Sim. Vamos o Fluminense. Acabamos de falar do Curitiba, da grande ascensão do Curitiba nas últimas rodadas, mas o Fluminense perdeu para o Curitiba e com méritos do Curitiba. Não foi um jogo de um lado só. O Fluminense não jogou no mesmo nível que estamos acostumados a ver o Fluminense, principalmente no ano passado. Trazendo a pauta do Palmeiras. O Palmeiras finalmente venceu, mas Não convenceu. Não convenceu, é esse o ponto. O Flamengo está nas 3 competições. O Flamengo não tem... Pô, vocês acham que o Flamengo tem fôlego para alcançar o Botafogo? Eu não sei. Não. Cara, o Flamengo ele tem elenco. Isso, sem sombra de dúvidas, o Flamengo tem... o melhor elenco do Brasil é o Flamengo. O Flamengo consegue colocar um time pra jogar cada competição. Sem sombra de dúvidas, o melhor elenco do futebol brasileiro. Mas eu não vejo, não é nem o fôlego, eu não vejo o Botafogo hoje... Não, errar até pode, empatar um jogo. Mas, pô, os caras começaram a perder de 2-0 no último jogo. E buscaram um empate. Buscaram empate e quase buscaram a virada no último lance. Isso você falou. Estilo jogo de campeão. Aura de campeão. É um time que, além de tudo, tá contando com a sorte do campeão. Não tem como esse time... Pelo menos eu acho que não tem como esse time cair o rendimento ao ponto de perder, acho que 11 pontos. Tem que acontecer um desastre muito grande. Tem que machucar o Tiquinho, o Cuesta, o Adrielson, o Perry, o Marçal. Tem que dar uma... Tem que perder 4 seguidas e torcer. E acho que o Grêmio que tá na vice, ganhar 4 seguidas. O Grêmio que provavelmente perdeu o Soares, então tá tudo conspirando pro Botafogo ganhar. Exato. E vamos falar um pouquinho, só para fechar esse tópico de Campeonato Brasileiro, falar um pouco sobre o outro lado da tabela. Os times grandes, bem grandes, que estão correndo risco sério de cair. Eu só queria puxar uma pauta, já que a gente está elogiando o Botafogo, eu quero elogiar o São Paulo, que é outro time com um elenco inferior aos outros e que está jogando bem, mérito pro Dorival, que injustamente foi tirado do Flamengo. Dorival deu uma entrevista há pouco tempo falando que vai voltar ainda no Flamengo para terminar o trabalho que foi feito. Eu acho que ele é... Mas assim, o que esse cara, que pra mim não é o melhor treinador do Brasil, que ano passado falaram que era, mas o que ele conhece o elenco, que consegue tirar o melhor de cada jogador, é piada. O que ele consegue fazer, botar uma tática pro time estar conseguindo jogar e empenhar o melhor futebol, desempenhar o melhor jogo,
é brincadeira o que ele fez no Flamengo no ano passado e o que ele tá fazendo no São Paulo esse ano. Não, e no Flamengo 2 vezes, antes do Abel chegar, pré-Jorge Jesus, era o Dorival que tava fazendo uma campanha boa, não Aquele tava? time do Paquetá, que era o melhor jogador do Brasil naquele ano. E como jogava no Brasil, né? Nossa senhora. Nós como falamos de Carioca, Uhum. Botafogo. E o Vascão, hein? Agora vamos falar do Vasco, pior campanha das 4 primeiras divisões. Oh, isso é absurdo. O Vasco, uma SAF, piores campanhas A pior na campanha Série A, bem não marcou gol aí em casa ainda. Não tem gol no seu jogador. Não. Isso é um absurdo. O Vasco sempre foi conhecido por ser um dos grandes mandantes, porque a torcida fazia pressão, o time jogava bem em casa, o time tá uma merda fora de casa. Tá jogando nada fora de casa. Mas dentro de casa, o time jogava, o time rendia. Esse ano não. Esse ano nada rende. Nada dá certo no Vasco. Isso você falou. E assim, você pega o elenco do Vasco É melhor que o do Cruzeiro. não é um elenco ruim pra tá brigando. Sim, é melhor que o do São Paulo. Putz, não sei. Aí você exagerou Eu um acho que o bocado. elenco do Vasco é melhor que o do São Não, aí Paulo. você exagerou. Ai, Aí eu acho você que é melhor. forçou. Mas não é um elenco pra tá em lanterna. Eu acho o elenco do Vasco melhor que o do São Paulo. só falar que a cara do nosso queridíssimo Bruno Bruno, Bueno eu atrás falei da isso, foi melhor. câmera foi impagável. Eu acho que ele não concorda. Mas vamos falar um pouco sobre Vasco e Santos. Eu acho que provavelmente podem ser os grandes candidatos dos clubes 12 grandes a cair. E assim, tem o Internacional, tem eu o Corinthians. eu colocaria o Corinthians não como os principais, acho que os principais são esses dois, mas o Corinthians, ele, se não tiver Renato Augusto no time, que é o que faz diferença, o time não joga, o time não rende. Não, isso estamos de acordo, mas eu acho que o prospecto do Corinthians, porque o Corinthians tem um ótimo elenco. O Corinthians tem o Yuri Alberto, pode perder os dois, né? Pode perder o Yuri Alberto e o Roger Guedes agora, mas ainda vai ter o Renato Augusto, ainda vai ter uma defesa sólida, o Cássio continua sendo muito constante, o Fagner também, por mais que continue dando suas porradinhas aqui e ali. O Fábio Santos também é bem constante, constantemente jogando mal. Vou te falar que o Fagner, num Vasco, hoje, seria 10 e faixa. Fácil. Não, mas isso aí, pô, a barra não é muito alta, né, João? Mas enfim. Não. Mas aí, voltando, mas falando lá do Real, os dois estão brigando pra não cair. Cara, eu acho que o Vasco é uma situação muito pior do que a do Santos. Porque o Santos, o time já tá mais provado que o Santos é um time que não cai. Pode fazer a pior campanha, mas não cai. Porra, os caras abriram o jogo que todo mundo achou que ia ser um massacre, que era o Botafogo. Sim. Os caras conseguiram abrir 2-0 com o Marcos Leonardo jogando muito. E esse menino tem que sair do Santos rápido. Eu ia falar, Mas- ele é uma joia no meio de um time caótico. Esse menino tem que sair do Santos rápido. Mas agora tem uma preocupação muito grande com o Santos. Os dois melhores jogadores do Santos são Marcos Leonardo e João Paulo. Sim, João Paulo lesionou no último jogo. sim. E o Soteldo tá... O com Soteldo problemas, tá né, afastado. de disciplina. Foi afastado do time. Cara, eu vejo uma grande chance do Vasco cair. Pra mim é enorme. Mas, assim, eu vejo 70% de chance do Santos também acabar caindo. Sim. Eu acho que só não cai porque tem times talvez piores. Mas esses times estão abaixo do Santos. Você pega Coritiba, que, pô, O Curitiba tá numa ascensão bem... tá numa legal ascensão de- gigante. O Bahia poderia ter ganho do Corinthians nesse último final de semana, mas acabou que foi... Quem que salvou? Teve um gol que o Bahia ia fazer, que foi salvo no... Nossa, aquele gol do meio de campo, gente, esqueci o nome dele. Que Não. dá uma cavadinha por cima do... Sim. Mas enfim, o Bahia poderia ter reganho aquele jogo. Tô abrindo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro para falar para vocês. A diferença do Santos pro Vasco no momento são de 8 pontos. O Santos está em 14º com 17 pontos e o Vasco na lanterna com 9. Essa é uma distância que é alcançável, né? Muito alcançável. Depende, eu acho que o Vasco, a parada é que ele tem potencial para dar uma sequência de 15 pontos em 7 O rodadas. Vasco, se der, eu acho que não foi o treinador não foi uma boa contratação, tinha opções melhores. Mas o Vasco tem um time bom. Tem o Piton, o Kumita, o Léo Jardim. Agora perdeu o Pedro Raul, né? Não sei quem que vai trazer no lugar. Tem o Gabriel Peck, que é um puta do jogador,
um puta de um jogador. Eu acho que muito bom. melhor forçado. Melhor jogador do Vasco da Bom. temporada. Melhor jogador do Vasco da temporada. O mas Jair- um puta jogador. O Jair é bom. Cara, Tem um bom Vasco, time, tem que É o engrenar. Pelé. O O Vasco é uma Pelé coisa tem um bom time, que tem que engrenar. eu não consigo entender. Porque assim, você pega o jogador individualmente. Goleiros. Temos 2 bons goleiros. Léo Jardim e Ivan. Temos o Léo, que é um zagueiro ok. Não coloca ele como ok. Aí você tem o Piton, que é um zagueiro de 10 ali, ó. De 20, ele é um zagueiro de time de meio de tabela. Time de 10. 10 no lugar. Não, o Vasco é um time de meio de tabela. É, velho, tem um time, tem um elenco bom. Porra, você tinha um volante, Andrei e Jair. E o time não rendia. Sim, não rende. Aquele menino lá, o Marlon. O Marlon Gomes é O absurdo. Marlon Gomes, que é bom. O time do Vasco é bom, mas não engrena. Não rende. Você pega peças assim, as peças são boas, mas não dá liga. Sim. Cara, eu gostei muito de uma contratação agora que foi feita, que foi do Mendel. Não pelo futebol que ele pode apresentar, não por nada. Mas, porra, vai ser um cara que vai brigar. Vai ser um cara que vai reclamar. E, tipo, o Vasco precisava de um cara que reclamasse o tempo todo. Porque, pô, você pega o Flamengo, você tem o Gabigol. Você pega o Atlético. Palmeiras, você tem o Gustavo Gomes. Você pega o Atlético, você tem o Hulk. Você pega o Grêmio, você tem o Renato. Pô, o Renato é o zagueiro que é o técnico que mais briga, né? mais briga. Tem o Abel também. O Vasco não tinha isso. E tanto dentro de campo quanto fora de campo. O Barbieri era um técnico que ficava calado o jogo. Ele dava um esporro aqui, um esporro ali, mas depois deixa o acontecido do jogo, acontecido do gol. E só trazendo aqui, o Corinthians está abaixo do Santos também na tabela. Eu só acho que o Corinthians tem um prospecto melhor em questão de futebol jogado, porque o Luxemburgo está começando a trazer um futebol melhor pro Corinthians. Deu pra ver o jogo de ontem, a gente está gravando isso aqui numa quarta-feira. Então ontem acabou de acontecer o Corinthians e São Paulo. Então. Um questionamento. Hoje, pra vocês, quais seriam os top 3 jogadores do Campeonato Brasileiro? Pelo que estão jogando. Pô, Tiquinho Soares. Tiquinho. Primeiro? Sim. Agora de resto, cara. Lucas Perry tem que estar no top 3. Top 3? Gente, eu, Lucas particularmente, Perry, eu então. colocaria Tiquinho, Lucas Perry e Eduardo. 3 do Botafogo? É, porque o 3 Botafogo. Botafogo. O Botafogo tá jogando muito bem, cara. Sim, sim. Uhum. Mas tem um time aí que a gente não falou, que assim, é um leão na Sul-Americana. E eu não sei o que acontece no Brasileirão, que é o América. Infelizmente o América. Você acha que se o América cai na Sul-Americana e foca 100% no Brasileirão, não tem chance de não cair? Chance tem. Mas eu acho que o Tem. América, no final das contas, se o América chegar na final de Sul-Americana e não cair, é uma temporada incrível. Essa a temporada da América é isso, na minha opinião. Se ganhar a Sul-Americana, aí já é um papo mais pra frente, porque tem ótimos times na Sul-Americana no momento. O último. E quais seriam as top 3 decepções do Campeonato Brasileiro? Pô, e no geral, Top 3 jogadores. Vamos elencar aqui, isso vai virar corte, hein? Top 3 decepções e top 3 melhores do campeonato. pô, eu acho que eu posso colocar o Marcelo como uma decepção. Porque chegou com o status de, pô, vai elevar o nível do Fluminense absurdos, e o Fluminense nesse momento tá na mesma posição que estava ano passado e talvez até jogando um pouco não, com certeza jogando pior do que estava no ano passado. Eu coloco o Hulk também, eu coloco provavelmente o Atlético Mineiro no geral, porque tá na segunda metade da tabela com esse ano, que é um pouco complicado. E vocês? Putz, cara, eu coloco, acho que o Marcelo, como você falou, que chegou pra ser o cara do campeonato praticamente. Essa era a visão. Coloco... Cara, eu vou de Germancano. Porque pra mim eu achei que ele mostraria mais futebol. E... Seria o Yuri Alberto uma decepção? eu tava entre ele, Yuri Alberto e o Hulk. Mas acho que o Hulk a gente esperava mais do que a gente esperava do Yuri Alberto. Sim. Yuri Alberto, Marcelo e Luizito Soares. O Soares é condicionamento físico. Marcelo também. A gente tem que considerar isso. Cara, o Marcelo quando jogou ele não fez muita coisa, cara. O Soares quando jogou fez, né? O Soares ele Mas- Cruzeiro. Não, o Soares, aquele gol de Ele ou o Ai, Bruno Rodrigues que perdeu o gol? Nossa, mas aquele jogo. Não fala aquele jogo, vamos Tá. seguir. Cara, Vamos seguir. eu vou Ó. falar um aqui que assim, eu acho que pode decepcionar muito, espero que não. Porque senão eu vou escutar muito, porque eu sou, né?
3 cruzeirenses aqui, que é o Matheus Pereira. Cara, eu acho Não, que o Matheus não, Pereira, não. o Matheus Pereira, ele chega pra se tornar ele chega pra se tornar completamente um mandatório no cartola, vamos dizer assim. Vai chegar toda rodada, o Matheus Pereira tem que estar no cartola de todo mundo, porque... Eu acho que o Matheus Pereira ele vai jogar muito. Sim. Mas vamos seguir e falar da grandíssima Copa do Mundo Feminino, porque o Brasil estreou e eu tô completamente apaixonado e iludido por essa seleção, porque a gente estreou jogando futebol maravilhoso. A gente estreou fazendo um bom 4-0 contra uma seleção fraca, mas que times bons têm que amassar times inferiores. O Brasil se impôs. O Brasil, tipo assim, não teve susto, não tomou susto em momento algum do jogo. A Letícia fez uma defesa aos 80 e tantos Não tomou do jogo. susto. E o Brasil, desde os primeiros 40 segundos, foi a melhor finalização do Brasil, cara. Sim. O Brasil finalizou o tempo todo. Foram 30 finalizações. Exato, cara. O Brasil jogou muito bem. A gente estava até conversando antes de entrar no ar, eu e o João. O chaveamento do Brasil, se o Brasil passar em primeiro, que tem boas chances, já que a França não conseguiu ganhar da Jamaica, e foi um jogo estranho da França, lento. Eu não quero usar a palavra nervoso, porque eu acho que a França não se sentiria nervosa, sendo provavelmente vários jogadores do Lyon e do PSG que tem um nível de atuação altíssimo. E além de tudo, a capitã agora provavelmente não vai jogar contra o Brasil. Exato. A zagueira capitã. E eu queria perguntar de vocês o seguinte: depois dessa primeira rodada que acabou na terça-feira, ontem, o Brasil ele está em qual ranking de atuação e favoritismo pensando no futuro? Putz, a atuação eu colocaria entre o top 3. Agora, se for montar tudo, favoritismo, atuação, potencial de crescimento, eu colocaria top 5. Porque eu colocaria ainda Estados Unidos, Inglaterra, Espanha. Ainda colocaria a França, porque eu acho que a França tem um potencial, tem jogadores que incríveis. E Brasil e Holanda brigando ali pelo... Sim. Eu também acho que o Brasil e Pela Holanda quinta também. posição. Eu acho que essa rodada... E lógico, a Alemanha. Essa rodada vai ser uma prova de fogo, eu acho, para Holanda e para Brasil, porque elas vão pegar seleções estabelecidas. A Holanda vai jogar com os Estados Unidos nessa segunda rodada. E vão pegar seleções que no papel são melhores. Sim, sim. E o Brasil vai pegar a França no sábado, 7 horas da manhã. Quem não tiver acordado pra ver isso aí é maluco da cabeça. Acordar às 6 da manhã, fazer Não, um às café. 6 da manhã eu queria abrir um bar às Fazer um 7 horas da café. manhã. Abrir um bar às 7 horas da manhã. Mas, ó, em questão de atuação, que a gente tava falando, eu acho que a melhor atuação no momento é a seleção espanhola, porque a seleção espanhola jogou 2 jogos, amassou os 2 jogos, 70 finalizações somadas nos 2 jogos. Mas logo após, velho, Brasil e Alemanha estão juntos. Os Estados Unidos estreou contra o Vietnã no final de semana e não teve um rendimento muito... Teve um rendimento muito bom, mas ele não foi transcrevido em gols. Eu acho que o rendimento foi muito bom, mas não foi o rendimento que a gente esperava dos Estados Unidos. Sim, 3-0. Todo mundo tava entrando nesse jogo com uma vibe de, goleada histórica, eu inclusive. E os Estados Unidos, por mais que tenha rendido, por mais que tenha feito muita oportunidade de gol, a Morgan perdeu um pênalti. Mas o quanto vai dos Estados Unidos ter rendido e o quanto vai da goleira do Vietnã ter feito absurdas defesas. Sim, a goleira do Vietnã fez ótimas defesas, mas eu acho que as atuações de Estados Unidos e de Alemanha foram Abaixo do que esperava. Não, a Alemanha fez 6-0, mas tipo, a maioria dos lances foram, sei lá, tipo, não encantaram. Sim, as atuações de Brasil abaixo e eu Espanha. não vou ser aquele jornalista que chegou o Fernando Diniz 7-1 e pergunta o que poderia ter feito a mais, não. Eu não falo de resultado, longe disso, eu falo tipo assim, esperava algo mais mágico? Sim, Atuações mais mágicas? em questão de encanto, Brasil e Espanha são as melhores seleções da Copa no momento. Quais seriam pra vocês, qual seria e por que a principal favorita ao título? Eu acho que no momento a principal favorita por título ainda é a seleção americana. Porque em questão de material humano tem ótimas. De elenco. Sim.
e experiência. Eu acho que esse é o fato. Por mais que tenham... Camisa pesa, né? Pô, Exato. são jogadores ali que já ganharam 2 Copas do Mundo. Sim. Eu não sou aquela pessoa que vai falar assim, camisa... se colocar só a camisa pra jogar sem jogador, ganha o jogo. Eu não acho isso. Mas a camisa pesa. Eu acho que é um plus, né? Se não jogar bem, não adianta. A seleção dos Estados Unidos está numa transição, inclusive, porque tem muitos jogadores jovens que estão na sua primeira Copa do Mundo. Por exemplo, a Sophie Smith, que veio, se eu não me engano, ela fez 2 gols na estreia e é a melhor jogadora da MLS. MLS? Enfim, eu acho que é, mas enfim. A Rapinoe, ela nem entrou no jogo até tipo 70 minutos do segundo tempo. Então, os Estados Unidos está numa transição de jogadores experientes e jogadoras jovens. Então, é uma mescla muito boa que eu acho que vai dar muito bom para a seleção. Mas agora, na minha opinião, Estados Unidos e Inglaterra numa prateleira acima. E aí, Espanha, Brasil e Alemanha numa prateleira abaixo. Dá para colocar a França também, mas... Eu ainda coloco a Espanha tipo, na prateleira de transição. Sim. Se pudesse fazer isso. Tipo, Estados Unidos e Inglaterra, a Espanha numa prateleira do meio, Sim. depois Brasil, Alemanha E a França? Essas são mas as três estão no mesmo nível. as 6 seleções favoritas. Também, claro que pode ter umas seleções que vão surpreender, por exemplo, o Japão, por exemplo, a Suécia, por exemplo, a Austrália. A Holanda a gente esqueceu de falar agora. Ah, verdade, a Holanda, claro. A Holanda... Já que a gente tá falando de Copa do Mundo e de França, eu acho que a gente tem que falar de Mbappé também, né? Claro, cara. Eu particularmente, eu até postei no meu story falando isso. Vamos contextualizando. O Mbappé recebeu um caminhão de dinheiro, seria a maior transferência da história. 700 milhões de euros em um ano. E a proposta de 300 milhões para o Paris Saint-Germain. E um ano. Ou seja, o Mbappé tem 3 opções. Basicamente, eu acho que ou ele fica, ou ele vai para a Arábia, ou ele consegue ir para o Real Madrid, e o Real Madrid dá um caminhão de dinheiro por ele também. Se essa terceira opção não acontecer, eu acho que o Mbappé é um pouco burro de não ir para a Arábia, na minha opinião, porque ele vai ficar um ano parado ou ele vai ganhar um caminhão de dinheiro na Arábia jogando em um nível que não é tão ruim. Porque agora tem vários jogadores que ele jogou e até conhece, foi campeão do mundo, como o Kanté, por exemplo, na Arábia. Eu acho O Hilal, né? Que é ele? Ao Hilal. isso. Então, cara, eu até queria pedir a opinião de vocês, mas eu acho que, tipo, se as opções do Mbappé for não jogar por um ano ou ir para a Arábia, eu acho que é um pouco óbvio o que eu faria. Cara, eu acho que é um valor absurdo, tanto que PSG vai receber, tanto que o Mbappé vai receber. Como você falou, é um ano de contrato. Aqui é um ano, é agente livre, tanto se ele ficar no PSG, tanto se ele ficar no... Todo mundo sai ganhando se essa transferência acontecer. O PSG, se ele é vendido, se ele sai como agente livre, ele não ganha nada. Ele não ganha dinheiro de transferência, nada. Se ele vai para o Real, ele fica um ano e ganha, além da porcentagem da transferência dele, ele ganha 700 milhões por ano. Agora, Um ano para ficar milionário. o quanto, agora o negócio, o quanto é que ele vai querer ir para a Arábia, que é um futebol inferior à Europa, e o quanto ele vai querer continuar na Europa, continuar no PSG, sabendo que o PSG pode deixar ele um ano sem jogar. Então, vou passar a palavra pro Túlio rapidinho, mas é isso, sabe? O Paris Saint-Germain, ele tá eu acho que ele aceitou que no momento é mais fácil vender o Mbappé e ganhar algum lucro com essa venda do que ficar com ele um ano a mais. Então acho que o PSG, ele tá forçando essa transferência na garganta do Mbappé. Ele tá querendo que o Mbappé saia porque ele notou que o Mbappé vai sair ou grátis ano que vem, ou ele tem que vender ele agora. Então eu acho que pro PSG é muito benéfico essa transferência, seja pro Real Madrid, seja pro Al Hilal na Arábia, mas eu acho que o PSG não quer vender pro Real Madrid. Cara, então, eu acho que não vende pro Real Madrid por birra. Simples, birra. É um clube que falou assim, putz, não vou vender pra você. Não quero, não vou, não vai... Dinheiro nenhum paga a transferência pra você. Eu acho que... Eu não acho. Eu não venderia.
acho que não venderia pro Real Madrid. Eu acho que eles querem vender. Se o Real Madrid for lá e pagar, vai. Eu acho que só não querem perder o Mbappé de graça. Se eu fosse o Mbappé com o potencial que ele tem, não iria parar. Mas não ficaria sem jogar. Eu buscaria outras opções, talvez Liverpool, City, outros times que pudessem ir atrás dele, não ficariam nessa. Só joga no Real Madrid. Não, porque se fosse assim, ele não teria ficado, ele não teria renovado com o PSG. Mas já tá claro que pra ele, o clube na Europa que ele quer jogar é o Real Madrid. Isso é claro, todo mundo sabe. Não, mas é burrice, cara. né? Ele quer o Real Madrid. E se ele vai pra um time agora, eu acho que ninguém oferece menos de 4 anos de contrato pro Mbappé agora. Exato, é esse o problema. Ninguém oferece menos de 4 anos pro Mbappé agora. Se E vai você- ser mais uma briga pra ele sair desse clube, pra ir pro Real Madrid. Tudo bem, só que eu entendo o seguinte, ele fez essa escolha no momento que ele renovou com o Paris Saint-Germain. Ele poderia sair de graça, poderia sair para o Real Madrid, ele não quis. Foi a escolha dele, ninguém chegou a botar a arma na cabeça dele e falou assim, você vai ter que ficar no PSG e vai ser o dono do clube. Ninguém. Ele quis. Ele escolheu não ir para o Real Madrid. Agora, ele quer as consequências. O PSG não quer entregar ele de graça. Não vai entregar ele de graça. Ele pode ou ir para a Arábia ou ir para outros clubes e continuar no mais alto nível do futebol. Aí é a escolha dele. Um cara com a idade dele, com o potencial que ele tem de ser o melhor jogador do mundo, me desculpa, se ele for para a Arábia, ele vai ficar 30 anos luz abaixo do Haaland. Cara, eu acho que é um argumento válido isso, mas ao mesmo tempo, o Mbappé, ele vai ser liberado daqui a um ano. Isso é óbvio. Ele já assinou com o PSG naquela época, sendo o maior salário do mundo, recebendo mais do que qualquer jogador no mundo. Isso não impede o Mbappé de sair do PSG para ganhar mais por um ano, cara. Tipo, em algum momento o Mbappé vai pro Real Madrid. Eu acho que isso é óbvio. Mas o Mbappé, ele vai ir para a Arábia, ganhar muito mais por um ano e vai conseguir jogar, vai conseguir manter sim. Uma dúvida. O campeonato da Arábia, com Olha os o que você vai astros falar, olha o que indo você pra lá, porque foram vários astros, Mendy, Cristiano Ronaldo, Brozovic, por aí vai, e tem muitos astros ainda indo pra lá. Ele tá tão abaixo do francesão? Não. Não, do francês não, mas tá abaixo do Champions, que ele não vai disputar. Tá, mas Mas ele tem chance de ele tem ganhar. chance de ganhar as Champions. Não, mas tem chance talvez de longe, ainda mais com essa remontada que o PSG fez, trazendo um lateral mais defensivo, trazendo bons zagueiros, trazendo um Asensio ali pra ajudar. Eu acho que tá com mais cara de time, tá com um time mais sólido pra mim. Mas eu acho que o PSG é birrento o suficiente para ter o Mbappé no elenco E não jogar. Sim, por isso que eu não cogitei em nenhum momento aqui o Mbappé continuar no PSG. Porque continuar no PSG eu acho que ele não vai jogar um ano. Eu acho que eles vão afastar ele por um ano. Na minha cabeça tudo passa por ele querer o quanto ele quer o Real Madrid. Se ele quer muito o Real Madrid, ele vai pra Arábia, sim. fica lá na Arábia, ganha um caminhão de dinheiro, faz a alegria da vida dele, não precisa deixar herança para as próximas 10 gerações da família dele. E pronto, acabou. E daqui a pouco, um ano, ele volta pro Real Madrid. E daqui a um ano, ele não voltar pro Real Madrid, qualquer time da Europa pega ele. Pra mim, como brasileiro, eu não queria o Mbappé no Real Madrid, por dois motivos. Vinícius Júnior. Não, porque sinceramente, eu ainda acredito que o astro do time vai continuar sendo o Vinícius Júnior. Não pelo Mbappé, o Mbappé pra mim é mais jogador que o Vinícius Júnior. Mas o Real Madrid já deixou bem claro que o time joga pelo Vinícius Júnior, na minha opinião. E eu acho que o Mbappé indo pra lá atrapalha o Endrick. Cara, é só uma coisa, a gente já vai entrar no assunto Real Madrid, o lado do Real Madrid da parada, mas tem um argumento que a gente está esquecendo. O Mbappé, ele é francês. Ele é o ídolo da França no momento. Deu uma Copa do Mundo para eles, fez um hat-trick em outra, perdeu por um detalhe. Então eu acho que conta muito o simbolismo do Mbappé para a França dele. E a pressão dos torcedores também. Sim, então eu acho que se ele for para a Arábia no auge dele, ele vai acabar queimando um pouco a imagem dele com a França no geral. E o outro argumento que eu queria trazer é que a posição do Mbappé,
se ele for para o Real Madrid, Mas tem um cara lá já, que é o Vinícius Júnior. E aí, o Mbappé teria ou que se deslocar, ou que deslocar o Vinícius Júnior, ou que fazer o Vinícius Júnior sair do Real Madrid. É uma dessas 3 opções, muito provavelmente, porque o Mbappé não gosta de jogar de 9. Então, falando agora sobre a chegada do Endrick, que vai chegar no Real Madrid na próxima temporada. Pra ele conseguir desenvolver, ele tem que jogar. É a próxima não, acho que daqui a 2 anos. Que é quando Ele faz 17 esse ano? Ele fez 16? Acho que fez 16. Fez 17 esse ano. Então na próxima temporada vai estar 18. Próxima. Então, cara, eu acho que o Real Madrid tem que jogar esse jogo de xadrez muito bem. Pensar muito bem no que ele vai fazer, porque ele tem grandes peças nas suas mãos e ainda quer trazer o Mbappé que joga na mesma posição que a sua melhor peça. eu acho que o Mbappé indo pro Real Madrid, ele vai jogar como centroavante, gostando ou não, porque o Real Madrid não mima o jogador. O Real Madrid não mima o jogador. O Vinícius Júnior, ele é o craque do Real Madrid enquanto estiver rendendo. Parou de render, foda-se. Não é o PSG que vai ficar passando a mão na cabeça do filhinho queridinho. Não, você vê isso com os craques do Real Madrid da última década. Benzema, Sérgio Ramos, Ronaldo. Benzema vazou. Casemiro não quis aumentar o salário, não era bom pro time, vazou. Sérgio Ramos nem renovou. Cristiano Ronaldo vendeu. Pô, Cristiano Ronaldo pra mim é o maior jogador da história do Real Madrid. Foi vendido assim, putz, tá bom, beleza, não vou nem fazer esforço, pode ir. E eu acho que o aspecto social também que o Vinícius Júnior traz para a La Liga, toda a relação de tudo que aconteceu com o Vinícius Júnior quanto às injúrias sociais que foram sofridas por ele várias e várias vezes durante a estadia dele no Real Madrid, os jogos que ele fez fora de casa, a mídia local tendo esse tratamento com ele também, eu acho que talvez o Vinícius Júnior até seja mais feliz fora do Real Madrid. Eu posso falar? Meu sonho é ver o Vinícius Júnior ali no City. Cara, eu acho que eu não descartaria essa possibilidade do Vinícius Júnior sair do Real Madrid. Eu não descartaria. Ele no lugar do Grealish ali jogando. Até arrepio, só de pensar. Cara, mas uma coisa eu tenho certeza, o futuro do Real Madrid é espantoso. Porque tem promessas em todas as áreas. Não, acabou de trazer o Bellingham e o Tchouaméni e o Camavinga tendem a só evoluir e se tornar a dupla de volante da França por 10, 15 anos. O Rodrigo. O próprio Vinícius Júnior, que eu acho que ainda não chegou no auge. O Brahim Dias. Tem o Ender Militão na zaga, tem o Endrick chegando. Vamos falar um pouco então sobre essas promessas brasileiras? Endrick e Vitor Roque? Vamos, porque semana passada, 2 semanas atrás, o Vitor Roque foi anunciado pelo Barcelona como sua nova contratação. Então... O Tigrinho, que eu nunca tinha ouvido esse apelido, só ouvi quando o Barcelona anunciou. E a gente vai fazer um comparativo do que a gente acha dos dois quando eles chegarem nos seus próprios times. O Vitor Roque no Barcelona, o Endrick no Real Madrid, que já tem até uma rivalidade, né, Palmeiras e Atlético, indo para Real Madrid e Barcelona. Então, cara, vocês acham que o Endrick vai ter tanto sucesso assim na sua chegada no Real Madrid? E o Vitor Roque também já vão me mandar nessa ponta? Cara, eu acho que o Endrick acontece a mesma coisa que aconteceu com os 2 brasileiros que estão lá hoje, no auge, aconteceu com o Vinícius Júnior. Vai pro Real Castilha, vai ganhar uma canja no Real Castilha, é uma coisa que eu acho que o Real Madrid faz muito bem. Quando ele acostumar ali, aí ele sobe. E, cara, o que eu acho que assim, tem potencial de absurdo. De estourar e virar melhor jogador do mundo é... Sim, isso eu concordo, mas... 100% eu acho que o sucesso mais rápido é do Vitor Roque. Sim. Isso Acho que o Vitor Roque tá mais pronto pra chegar do que o Endrick. O Túlio parece não. No Barcelona tem o Lewandowski, né? O Lewandowski velhinho já. Acho que... mas o Lewandowski velhinho joga mais uns 4 anos aí. Não, tem o Lewandowski. Eu acho que isso vai ser bom pro Vitor Roque, ter o Lewandowski, ele não chegar com a responsabilidade. Sim. Algo que eu tenho um certo receio com o Real Madrid, porque eu não vejo alguém assim, que vai ser o titular do centroavante. Só se o Bellingham jogar ali de falso 9 até o Endrick engrenar, que é muito tempo. Então eu tenho um medo, por exemplo, o Real Madrid vai lá e eu como torcedor brasileiro, eu torço pro Endrick dar certo. Meu sonho de consumo é ver Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick na frente, espontâneo.
Mas eu acho que vai chegar um momento que o Real Madrid vai precisar contratar um centroavante ali. E aí isso talvez pode atrasar um pouco o Endrick. O Vitor Roque, eu acho ele hoje, nesse exato momento, melhor do que o Endrick. Mas que tem maior potencial, aí eu acho que é disparado ele, por muito. Sim. Pode dar errado, porque a gente tá falando de potencial, né? A gente não tá falando de realidade. Mas hoje eu acho o Endrick maior potencial. Pra finalizar esse podcast, eu queria fazer um cortezinho com vocês, um cortezinho. Cara, daqui 15 anos, seria o Endrick o melhor jogador brasileiro no século? Isso é muito... A possibilidade disso acontecer é grande, é pequena. A gente vai errar, obviamente, a gente vai falar aqui, ninguém consegue prever o futuro. Mas só em questão do potencial que todo mundo tá colocando pra cima dele agora. Cara, eu acho que o Neymar, a diferença que o Neymar fez no Brasil instantânea, o que o Neymar o Neymar, a gente pode falar, o Neymar não chegou ao patamar que todo mundo achou que chegaria e ganhar a bola de ouro do cara 4. Mas o cara tá no auge há 10 anos, no mínimo. No mínimo, desde 2010, 12 anos no mínimo ele tá no auge. Eu acho que colocam o Endrick como uma pressão, cara, pra ele se tornar esse fenômeno que tá todo mundo falando que ele é. Então, tipo, eu acho que isso acaba pesando, porque a expectativa do Endrick é ele virar o Neymar. Então, eu peço muito, eu acho que eu torço muito pra ele ter um puta acompanhamento psicológico, cara. Porque a pressão que colocam nele no Brasil, o jornal Marca, se não me engano, colocando ele como o diamante que vai chegar no Real Madrid. Se ele tiver uma puta psicológico que eu acho que ele tem, pelo que ele apresenta nas entrevistas que ele faz, ele pode decepcionar e virar uma lixa de pato. Eu acho que o Endrick vai ser, daqui a 15 anos, o maior, não o melhor. O maior. Desde que ele não faça o que o Neymar fez, de ir para um PSG da vida. Ele se manter no Real Madrid daqui a 15 anos, eu acho que pelo menos uns 4 Champions ele ganha. Em 15 anos, no mínimo. Se mantendo no Real Madrid e sendo talvez a estrela do time. Óbvio que tem que amadurecer, mas talvez ele pode ser a estrela do Real Madrid. Eu acho que tem grandes chances dele ser o maior, não o melhor. Cara, mas se for pra maior assim... Não, mas a gente tá falando maior da história não, né? Não é maior da história, não. Um século. Sim, não, tudo bem. Mas se for pra falar de maior também, que é a questão de Casemiro. Cara, mas aí é porque eu acho que... Mas aí tem a questão do protagonismo. A também. gente sempre vai pensar em protagonismo. Protagonismo. O Casemiro, ele é um dos maiores, assim, mas ele não teve protagonismo que o Vinícius Júnior teve na última Copa, na última Champions, por exemplo. A gente acaba pensando no Vinícius Júnior antes de pensar em Casemiros da vida, em Éder Militões da vida. Mas, gente, então acho que chegamos ao fim do nosso digníssimo podcast. Então, a gente se vê semana que vem. Um beijo, um abraço. Nos siga em todas as redes sociais, Fala Muito Esporte no TikTok, no YouTube e aqui no Instagram. Exatamente, fiquem atentos porque vai vir uma chuva de conteúdo aí pra vocês essa semana. Vamos ter conteúdos diários, se Deus quiser, se nenhum imprevisto acontecer. Então é isso, um beijo. Um beijo, um abraço e até mais. Até mais, gente.